Ontem eu trouxe uma bomba, estourou a bomba ontem, que o Corinthians voltou a negociar com a Fatal, que já está com negociação avançada, trouxe todos os valores, 22 milhões, até os bônus depois, se renovar, né, por mais um período, tudo exclusivo ontem para vocês. E hoje, mais exclusivas ainda. Vou dizer para vocês se o Osmar vai assinar ou não, e vou falar para vocês que tem um adiantamento, inclusive com o valor do adiantamento em relação a essa negociação Corinthians e Fatal. As coisas estão muito avançadas, falta só rabiscar. Vou trazer mais detalhes para vocês também, né, do mercado da bola do Corinthians, e eu quero dizer para vocês o seguinte, hein, o goleiro Neto, sempre aquele do Botafogo, né, rescindiu com o Botafogo. Será que existe o interesse do Corinthians? Eu já fiz a minha lição de casa, fui atrás para saber, né, rescindiu, vocês ficam me mandando foto, mandando postagem, perguntando se o Corinthians tem a ver, eu já fui atrás, e vou responder para vocês. Tem também o Corinthians ganhando uma grana aí, com jogadores sendo vendidos na Europa, tem grana entrando no timão, tudo isso agora. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, começar falando do Felipe Augusto, né? Lembra do centroavante Felipe Augusto? Ele está sendo vendido, meu amigo, vendido, né, do time da Turquia, né? O Transpor, né, da Turquia. Ele está indo, sabe para onde? Para o Zenit, né? O Zenit que estava pensando aí em comprar o Yuri, achou caro, né? Porque o Corinthians pediu 20 milhões de euros e eles meteram 15 mais 5 no Felipe Augusto e compraram o Felipe Augusto, tá? 15 milhões de euros, né, quase 90 milhões de reais, mais 5 milhões em bonificações, né, quase 30 milhões aí, de reais, tá? O Felipe Augusto está indo para o Zenit, que vence a concorrência do Benfica, não sei se para o Felipe Augusto seria mais interessante o Benfica, né? Enfim, lá Benfica. E ele está indo para lá para jogar na Rússia, tá? O Corinthians vai ganhar aí mais ou menos, né, 375 mil euros, ou seja, 2 milhões e 200 mil reais, tá? É uma boa grana, né? Isso por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, tá? Não é porque o Corinthians ficou, né? Enfim, os clubes formadores tem uma conta que faz aí que nunca tem um valor exato, mas é mais ou menos aproximadamente aí pouco mais de 2 milhões, tá? Então é grana entrando, né? Grana entrando, que é importante para o Corinthians, que vive uma situação difícil financeira, qualquer merreca que entrar, e para o futebol isso aqui é merreca, né? Para a gente resolver a nossa vida, né? Deixa o like aqui, comente aqui embaixo. Falar do goleiro Neto. Ó, eu conversei com uma fonte importante do Corinthians, ela me disse o seguinte, o goleiro Neto, ele recentemente, não foi hoje, voltou a ser oferecido pro Corinthians, tá? Goleiro que era do Botafogo, né? E ele rescindiu, né, o contrato, né? O Neto teve o seu contrato rescindido aí de forma urgente, tá? O goleiro Neto, e tá livre no mercado. E o que pegou lá naquele período para ele jogar no Corinthians era questão dele ter contrato com o Botafogo, né? Ó, eu conversei com uma fonte agora, ela me disse o seguinte, Samir, goleiro só vem se sair algum goleiro nosso, entendeu? Eu ouvi a seguinte, eu vou falar, porque depois se o goleiro Neto chegar aí, eu falo eu conto quem me falou, hein? Eu vi o seguinte, o Hugo Souza e o Kaique, né, são melhores, né, são melhores do que o Neto, tá? Então o Corinthians não tem interesse no Neto, né, até pela evolução, né, do goleiro reserva hoje do Corinthians, então não tem não tem a ver com o Corinthians, pelo menos parece, né, que não tem a ver com o Corinthians essa questão aí do jogador ter rescindido, né, o seu contrato, tá? Então, por enquanto, não tenho, né, informação aí eu falei Kaique, é Cauê, tá, gente? Desculpa.
Não tenho informação que o Neto está indo para o Corinthians, goleiro já veterano, né, que jogou muito tempo no futebol italiano, revelado pelo Atlético Paranaense, está lá no Botafogo, né. Eu estava até confirmando aqui, se eu confundi o nome, o goleiro reserva do Corinthians é o Cauê, tá? Então o Corinthians tem o Felipe Longo, o Hugo Souza e o Cauê. O Corinthians não está pensando em goleiro, o Vozinha foi oferecido também, foi rejeitado, né? O Corinthians não quis o Vozinha, exatamente por conta dessa evolução do Cauê. Agora, se o Hugo Souza for vendido, aí muda a história, para Neto, para Vozinha, para qualquer outro goleiro, tá bom? Então deixa o like, comente aqui embaixo, vamos seguir falando do Coringão aqui, isso é esclarecido rápido, hein? Meu amigo, tamo junto. Vamos seguir falando do Coringão, porque tem informação importante, Fatal Fans está próxima de assinar o contrato com o Corinthians. Eu só não digo que já é patrocinadora do Corinthians porque não assinou. Mas ontem o canal Café do Setorista, né, eu vi que teve gente dando hoje, inclusive os valores, mas não me deu crédito. Enfim, é triste isso, né? Ontem eu trouxe com exclusividade, né, que a Fatal Fans, ela ofereceu ao Corinthians 22 milhões de reais, subiu, né, de 17 para 22. E se o Corinthians, né, estender o contrato por mais um período após julho de 2027, o Corinthians vai receber 31 milhões, tá? Então, assim, é um contrato um pouquinho mais longo, né? E, enfim, claro que eles vão sentar, vão conversar, como é que foi a entrega, né? Se o Corinthians também ficou satisfeito com a Fatal Fans, tem tudo isso, tá? Começou uma pressãozinha no Parque São Jorge em relação ao Osmar, né? Pressãozinha e pressãozona, né? Então tem pressão para todo lado, né? O Osmar tem recebido críticas, né? Por escolher, né? Fechar com a Fatals, mas ele falou que como aumentou o valor, né? Segundo pessoas ali, né, que me contaram, né? O Osmar disse que para essas pessoas que como aumentou o valor, o Corinthians precisa de dinheiro. E aí não tem como, né? Tem que acertar, porque o Corinthians está precisando de grana, né? Essas pessoas que estão em volta do Osmar também me contaram que ele não vai ceder a pressão dessa vez, pelo jeito, tá? Ele recuou da outra vez, no valor de 17 milhões, e agora o Coringão está precisando de grana, e ele vai aceitar a proposta e vai assinar. A qualquer momento ele pode assinar. Informação exclusiva também que eu recebi, tá? Nessa negociação. A Fatal Fans vai adiantar para o Corinthians 6 milhões de reais já à vista e o restante vai pagar parcelado, né? Essa diferença, né, dos 22 milhões vão pagar de forma parcelada, tá? Então eles pagam, né? Eles dão aí os 6 milhões para o Corinthians agora já à vista, tá? Os 6 milhões para o Corinthians e o restante, né? O restante eles vão pagar de forma parcelada. Então é uma grana que entra para o Coringão, tá? De 6 milhões no ato, que vai ajudar aí para pagar os direitos de imagem dos atletas, né, que estão atrasados, enfim, tem a questão da base, o dinheiro vai embora, né? Não dá nem para pagar esse dinheiro que entra da Fatal já foi, já vai embora. Porque o departamento de futebol do Corinthians é muito caro, né? Tudo é muito caro. Não dá nem para pagar o José Martínez, por exemplo. São 12 milhões o Philadelphia Unions, né? Eu falo José Martínez entre aspas, né? Pagar o time americano Philadelphia. Então, cara, é o dinheiro que entra e já sai. Entrou, já saiu, vai embora já os 6 milhões da Fatals, tá? Então mas o Corinthians tá fechando aí realmente, informação, né, que o canal Café do Setorista deu e vai se confirmar aí, né, pro negócio fechado. Falta só a assinatura, né, do contrato para que o acordo seja feito, tá, gente? Então é isso, tá? Só para você entender, Corinthians vai receber 22 milhões por um ano, e se renovar da metade de 27 até o início de 28, pelo que me falaram, aí o Corinthians passa a ganhar 31 milhões. 6 milhões de adiantamento, e os 16 milhões, né, que sobram aí, que vai sobrar, esses 16 milhões vão ser divididos aí, né, no restante do contrato, né, de um ano, né? Então deve ser dividido aí uns 16 milhões aí, né, em 10 vezes, né, 1 milhão e 600 por mês que a gente vai receber. Enfim, tá aí, Coringão fechando com a Fatals.